dicas para estudantes se prepararem para a prova de português e também para a redação nessa reta final. Pois não, Sabrina Barbosa? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Bom dia, Bruno. Bom dia, nossos queridos telespectadores. Olha, faltando 10 dias para as provas do Enem, 125 mil paraibanos vão realizar essa prova, que vai acontecer nos 2 finais de semana de novembro, dia 13 e dia 20. Tá todo mundo ansioso para saber as dicas, as recomendações, orientações, o que fazer nesse período aí desses 10 dias. E a gente vai trazer essa dica para você agora no nosso quadro do Enem aqui no Tribuna Livre, porque nós vamos conversar com o professor de língua portuguesa, Arthur Gomes. Arthur, tá todo mundo querendo saber quais as orientações para os alunos, esses 125 mil estudantes que vão promover aí, vão estar passando pela prova do Enem, o que é que devem fazer nesse período? Bom dia. Bom dia, Sabrina. Então, perfeito a sua colocação. Olha só, eu vou dizer assim, o que eu entendo, esse período é um período de muita tensão, né? Afinal de contas, os alunos passaram o ensino médio escutando Enem, Enem, Enem. Chega ao terceiro ano, isso se intensifica pela família, pelos professores, né? Então, a sociedade cobra Enem, Enem. Então, o que é que eu entendo, Sabrina? Nessa reta final, eu acredito que ainda vale sim fazer aquela revisão, olhar os principais assuntos e focar nos principais assuntos, tá certo? Agora, uma coisa muito importante, o dia que antecede o Enem, o final de semana, sexta-feira, a partir da sexta-feira, eu acho de extrema importância o aluno começar a relaxar, sabe? Passear, fazer uma caminhada, tomar uma água de coco, sair com os colegas, namorar um pouquinho também é muito bom, sabe? Para também poder relaxar, porque afinal de contas, não vai ser em 2 dias que o aluno vai conseguir revisar tudo e aprender tudo, não. O que foi feito ao longo do ensino médio foi feito. O que foi feito ao longo do terceiro ano foi feito. Então, relaxar também é importante. A gente fica muito preocupado com relação ao conteúdo, como você já passou aí, né? O que fazer nesse período e durante essa trajetória aí dos 10 dias para a prova do Enem. Quais aqueles assuntos, vamos dizer assim, que dá para dar uma lida? Que tipo de acompanhamento esse aluno deve ter em termos de conteúdo para poder reforçar ainda mais? Tem alguma dica sobre isso? Com certeza, Sabrina. Olha só, dentro da parte de língua portuguesa, é imprescindível que o aluno revise variação linguística, porque é um assunto que todos os anos está presente na prova. Dentro da parte de língua portuguesa de variação linguística, é extremamente importante o aluno ler um pouco sobre Marcos Bagno, ou Marcos Banho, tá? É um linguista famosíssimo e todos os anos, seja no Enem, seja nos outros vestibulares, Marcos Bagno está presente na prova. Então, variação linguística é imprescindível. E o aluno ele precisa ver também figuras de linguagem, funções da linguagem, tipologia textual, saber o que é um texto argumentativo, um texto expositivo, ele tem que saber isso, entendeu? As funções, as figuras. Então, eu elencava esses 4 conteúdos como assuntos, assim, de prioridade para o aluno revisar nessa reta final. Muita gente também fica com aquela ansiedade sobre o tema da redação, que é algo que polemiza bastante. Tem algumas dicas também sobre isso? O que é que o aluno deve estar revendo de conteúdos que pode colaborar ainda mais para a produção dele na hora de fazer o texto ali da redação? Perfeito. Um ponto muito interessante em nível de estratégia para a prova. O aluno ele tem que priorizar a redação. Por que ele tem que priorizar a redação? Digamos que falta 15 minutos aí para concluir, para o tempo acabar. Se o aluno não conseguiu fechar as questões objetivas, então ele pode pelo menos chutar. Mas se falta 15 minutos e ele tem que fazer a redação, então não vai dar tempo. Então, primeiro passo, priorizar a redação. Prioriza a redação. Segundo passo, o tema sempre gera essa polêmica, essa curiosidade, né? Primeiro ponto, estar sempre bem preparado, entender a estrutura dissertativa argumentativa. Sobre a temática, eu vou fazer uma aposta, tá? Eu não sou muito bom de aposta não, mas vamos lá. Eu quero essa dica de ouro. Atenção, estudantes. Vamos lá, professor. Vamos lá. Olha só, eu acredito muito em uma temática voltada à tecnologia. De que modo, tá? As mídias sociais, este ano ficou muito evidente isso, acho que desde a pandemia, e este ano sobretudo com o Islam, né? O Islam, o personagem de Luva de Pedreiro, né?
up, esse boom que ele deu. Então, essa questão das mídias sociais no mundo moderno, ou odierno, que é o que a gente manda o aluno colocar na redação, eu acredito que possa ser uma temática. Outra temática dentro da tecnologia, eu acredito muito na lei de privacidade. Inclusive o Facebook, a Meta, né, agora está alterando a lei. Por quê? Porque vazaram alguns dados, informações dos usuários. Então eu acredito que possa ser abordado isso. E dentro de um aspecto social, dentro de um âmbito social, o trabalho escravo. Então, no mundo moderno é óbvio, né? Então, eu acredito muito nisso. Está muito em evidência aí também uma das grandes empresas que vende produtos baratos da China, né? Que está sendo acusada de trabalho escravo. Então, eu acredito nesses 3 eixos temáticos. São bons eixos temáticos. Muito importante. São bem assuntos atuais, né? A gente tem que ficar realmente por dentro do que está acontecendo para poder se dar bem. Professor, no dia da prova, chegou ali na prova do Enem. Qual o comportamento que o aluno deve ter para realmente dar uma produção boa ali, uma desenvolvida boa na prova? Perfeito. Acho que o primeiro passo é sair cedo de casa. O aluno tem que estar esperto nisso. O trânsito pode atrapalhar. Então tenta chegar pelo menos 1 hora mais cedo. Os colegas estão lá, as escolas sempre colocam tendas. Então vai lá, tenta dar uma descontraída, uma desparecida, tá certo? E lembrar, olha só, você vai passar 5 horas e meia no primeiro dia e 5 horas no segundo dia. É um desgaste físico e psicológico muito grande. Então levar alguma coisa para comer é de fundamental importância. Além da água, é óbvio, né? Algo doce também, porque a glicose ajuda a você ter mais energia. Então isso é importantíssimo. O aluno não pode deixar de fazer isso, porque são 5 horas de um esforço físico e mental. É muito desgastante. Muito aluno não quer fazer isso porque tem medo de perder tempo. Eu sei que muita gente passa por essa ansiedade. E nessa questão de distribuição de tempo, quais as recomendações para isso? Para elaborar quanto tempo numa resposta, quanto tempo eu devo passar numa determinada matéria? Perfeito. Quando nós pegamos essas provas, a gente vai fazer uma conta básica de quantos minutos eu tenho por questão. Eu tenho de 3 a 5 minutos. Isso é sobre-humano para responder uma questão. Então eu volto àquilo que eu falei anteriormente. Prioriza o texto, porque aí o INEP dá de 1 hora, 1h e 15 no máximo para você fazer uma redação. Então prioriza o texto, tá certo? Depois, aí vai da estratégia de cada um, tá? O que é que eu aconselho? Aí é um conselho meu, tá bom? Pega aquelas disciplinas onde você tem mais dificuldade. Trabalha essas disciplinas, porque a mente está ali um pouco, está se aquecendo, não está tão cansada. E depois você parte para aquelas que são mais fáceis, que você tem mais aptidão. Por quê? Porque a coisa já flui naturalmente. Se você inverter o processo, pode dar problema. Por quê? Você começa a fazer aquilo que você gosta, por exemplo, se eu fosse fazer hoje o Enem, então, pelo que eu gosto, eu faria logo língua portuguesa. E depois eu pegaria as outras disciplinas. O que é que pode acontecer? A minha mente está cansada, eu não queria ler o texto e chutar as questões, certo? Então, é importante. Redação, procura aquilo que eu tenho menos habilidade e depois o que eu tenho mais habilidade, porque a coisa flui naturalmente. Exatamente, que dicas bacanas, professor, quero te agradecer demais, aproveitar aqui esse momento para dar as suas últimas instruções aos alunos, aquelas pessoas que têm se preparado ao longo do ano todo para prestar essa questão da prova do Enem, que é tão importante para o nosso futuro. Então, ficam todas essas dicas aí. Eu desejo uma boa sorte para todos aqueles que irão fazer o Enem. Desejo que Deus abençoe, parabenizar o Sistema Arapuã de Comunicação pela iniciativa. E é isso, confiança, determinação, começa a descansar agora, faz aquela oração também, porque com certeza vai ajudar. E desejo a todos aí uma boa prova e rumo à aprovação. Obrigada, professor Arthur. Lembrando aos estudantes que têm dúvidas sobre o local de fazer a prova, pode consultar no site do Governo Federal, gov.br, que tem todas as informações para que você não fique antes da prova ansioso para saber onde vai fazer. Então consulta logo esse local, organiza todas as necessidades para fazer a prova, que é o lápis, caneta esferográfica, tudo bem direitinho, a sua água, o seu lanchinho e boa prova para todo mundo. Volto com você, Bruno, direto aos estúdios. São 6h40, agora 6h40. Inclusive até o próximo dia 9, nós estamos trazendo aqui as dicas nesse sentido. Um ex-presidiário foi assassinado